Amém e amém. Então vamos lá, querido, fique bem atento às informações, porque às vezes a gente que comunica fica muito triste, porque a gente comunica algo e depois as pessoas ficam te perguntando o que já foi comunicado, ou falam de coisas que, como se não soubesse do que já foi falado. Então fique bem atento, ok? Eu já disse aqui, preguei uma vez aqui a importância da palavra dita. A palavra, quando ela é proferida, ela é importante. Quando tiver alguém falando, preste atenção, porque nós fazemos parte de uma cultura que não valoriza a palavra. Uma cultura onde se valoriza a palavra não precisa nem de contrato. A palavra dita, falou uma vez, está falado, tá? Ensine os seus filhos a valorizar a sua palavra. Ensine eles assim, fala com eles assim, escute que eu vou falar com você, e aquilo que eu te falar, eu vou exigir de você, porque eles vão aprender a capturar as palavras e viver por elas. Isso vai ensinar, ajudar elas a cumprir as escrituras. Isso vai ensinar elas a olhar para a escritura e pegar aquela palavra e aplicar na vida dela. Do contrário, ela vai ouvir as coisas e as palavras não vão ter tanta importância para ela. Ela vai ser o que meu pai dizia, um mal ouvido. Já ouviu essa expressão? Mal ouvido. Pessoa que ouve, mas não acata. Na terça-feira, seria muito bom se nós pudéssemos fazer assim, né, pastor Reinaldo? Seria muito melhor. Mas nós estamos obedecendo um toque de recolher que é até as 8 horas. Precisamos ser objetivo aqui com o culto, para não exceder das 8. Talvez a gente chegue até as 8 horas, cada um vai para sua casa, sem lanchinho na rua, não tem jeito, nem tem, né? Nem que quisesse. Então na terça-feira nós vamos fazer da casa do pastor Reinaldo lá, às 20 horas. Então você se conecta lá apenas pelo Facebook, não tem pelo YouTube, por ser lá na casa dele, tá? Até então nós não temos uma outra alternativa. Então é assim que nós vamos fazer. Essa semana foi uma bênção, bem no finalzinho chegou alguém lá, né? Acho que foi seu pai, não foi? Amém. Mas foi uma bênção. O pastor Reinaldo ficou ali se esforçando para manter a linha de raciocínio. Ainda bem que estava bem no final, mas deu tudo certo, glória a Deus. Na quinta nós vamos estar lá conectados com os nossos irmãos de Rolândia. Na segunda-feira eu falei com o Fabinho, não dá para fazer por enquanto o grupo de apoio. A Thaís estava perguntando, não sei onde ela foi, se ela foi no banheiro, depois você fala para ela. O que eu pedi para o Fabinho? Joe, se ele te procurar, por favor, nos ajude, filho. Eu pedi para o Fabinho se organizar e fazer uma live, que não é só para fazer, para não dizer que nós não estamos fazendo, é para deixar ali aquele recurso, né? Pensar num título bem sugestivo, né? Dependência química, o que fazer? Vício de drogas, o que fazer? Porque no momento de desespero, a internet, querido, ela é uma janela. A pessoa está lá, ela coloca lá, dependência química, o que fazer? Ela vai cair lá numa live de grupo de apoio, e vai ajudá-la, com toda certeza, nós assim cremos. Então não é questão da gente fazer para ter mais uma coisa na internet. Se alguém estiver passando lá e ouvir aquela palavra, e um versículo, uma palavra, uma canção, que trouxer um pouco de esperança para ela, amém, está válido. Nós estamos nos ocupando, estamos adorando o Senhor, e estamos de alguma forma tocando a vida de alguém. Então na segunda não vai ter nada, nem live, nem reunião por enquanto. O Fabinho vai se organizar para essa live. Na terça a live no Facebook lá do pastor Reinaldo vai ser compartilhado pela igreja. Na quinta a live lá de Rolândia, ficou top, né, Leozinho? Louvado seja Deus. No sábado, aqui na igreja com os jovens, falei para eles aqui hoje pela manhã, Miguel, talvez fazer algo assim bem voltado para adoração mesmo, fazer algo bem espontâneo assim na adoração, né? Não precisa fazer nada se preocupando em fazer algo para Deus ou para as pessoas, fazer algo com Deus, que vá adorá-lo e que vá tocar as pessoas. Esse é o objetivo dessas lives, tá? E no domingo pela manhã, nós vamos receber aqui na igreja o pessoal lá do André. Eles já chamam de Vim de Londrina, né, André? O André é um pastor que está ali, ó, dá um tchauzinho para a galera ali, André. O André tem um grupo que o acompanha aqui na igreja. Nós estamos gerando algo juntos no Senhor.
né? E no domingo pela manhã, nós vamos dar esse espaço para o André, junto com essa equipe. Eles se reúnem no domingo de manhã numa chácara, mas se reunir nesse tempo numa chácara, né? Até numa casa que seja, pedir para arrumar problema. Então eles vão se reunir aqui no domingo. Nós vamos disponibilizar, cadê o delay? Nós vamos disponibilizar um link para o André jogar no grupo deles lá. E aí, se caso sobrar vaga, os fominha de plantão, os sedentos de plantão, pode vir também no domingo pela manhã. Até quem nos ouve, preste bem atenção. E eu falei com o André que ele pode estar ministrando a ceia também no domingo pela manhã para esses nossos irmãos que estão lá, estão impossibilitados de se reunir. É bom se reunir, não é, irmão? Faz diferença, não faz? É gostoso. Hoje de manhã eu vi que poderia ter mais pessoas aqui, mas também foi por falha de comunicação nossa, porque assim que a gente lançou lá a oportunidade para vocês, rapidamente já supriu, né, esse espaço que a gente tinha. Então a gente louva a Deus por isso. Queridos, hoje é um dia de ceia, como já foi dito. Jesus diz em Lucas 26:19: fazei isso em memória de mim. Ele pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: fazei isso em memória de mim. Ele estava colocando em nós um dispositivo de segurança. Ele estava colocando em nós um memorial, um símbolo de que o que nós fazemos é em memória dele, é honrando a ele, é para honrá-lo. E nós precisamos, querido, o que é ser a religião? A religião é se a gente vir aqui, uma das coisas, né, é comer esse pão, esse suco e fazer toda a performance de uma celebração de ceia, mas daí eu saio daqui, ou eu vou fazer as outras coisas e não faço pensando nele. Então, esse ato, a cerimônia da ceia é importante, desde que o efeito da cerimônia faça parte da minha vida. A cerimônia é comer o pão e o suco, e falar da cruz, e falar do corpo, mas e o efeito? O efeito é gerar em mim a lembrança de Cristo. Eu quero falar um pouco disso, sobre o que fazemos pensando nele, lembrando dele, lembrando da excelência dele. Às vezes as pessoas nos perguntam: eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu sempre digo, sem sombra de dúvida, o pastor Reinaldo já disse que pode começar do começo, mas vamos dizer assim: leia os evangelhos, leia os evangelhos de Jesus, observe as falas de Jesus, mas não leia, querido, para acumular informação. Leia tipo assim: olha, eu vou ler isso aqui, e eu vou me modular isso aqui, eu vou me tornar como ele era. Começa a observar o caráter de Jesus, a forma como Jesus vivia. Jesus era dedicado, queridos. Jesus era dedicado à obra que o Pai o confiou. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos ser dedicados. Precisamos. Aí a gente fala que é importante ler os evangelhos, mas você vai pegar um homem igual o apóstolo Paulo, dedicado ao evangelho ao extremo, que em todas as suas cartas ele vai transparecer essa dedicação, esse zelo, esse amor, essa paixão. Então é o que toda a Bíblia é importante, desde que eu leia e traga aqueles valores para a minha vida. Nós ainda como igreja cometemos erros pequenos, querido, que nós não deveríamos mais cometer. O pastor Reinaldo já citou aqui, e abre comigo por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Porque ele vive, posso crer no amanhã.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Lucas 16, versículo 10, querido. Lucas 16, versículo 10, diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é justo no pouco, também, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Às vezes, queridos, se a gente fizer uma oração, uma pregação evangelística aqui, uma pregação dizendo assim: quem quer receber mais de Deus, quem quer ser usado por Deus, todo mundo vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero, e vem, e se joga, e se lança, e chora, e se derrama. Mas não entende, querido, que você vai demonstrar que você está realmente disposto a viver coisas maiores em coisas pequenas. É em pequenos detalhes que você está mostrando para o Senhor que você está preparado para ser confiado nas suas mãos coisas maiores. Então, nós começamos a fazer parte desse evangelho, né? Do sensacionalismo, da empolgação, enquanto o Senhor está nos olhando no secreto, está nos observando nas pequenas coisas. Ele está nos olhando de lupa, querido, vendo como eu reajo em cada circunstância, a forma como eu lido com dinheiro, a forma como eu lido com os negócios, a forma como eu lido com as minhas finanças. Se eu for fiel no pouco, se eu for fiel nas coisas terrenas, se eu souber lidar com as coisas terrenas, aí sim, versículo 11: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação de riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se a gente não nos tornar fiel com as coisas terrenas, desde o zelo com a nossa casa, com o carro que a gente anda, com o calçado que a gente veste, com a roupa que a gente veste, zelo em todas as coisas, ser zeloso de coisas terrenas, de coisas naturais. Como que Ele vai nos confiar coisas superiores, coisas espirituais, se nós ainda não avançamos ainda nem nesse nível? Existem coisas que nós não podemos errar mais. Você, filho de Deus, não chegue atrasado no culto, não chegue atrasado nos seus compromissos. Isso é coisa pequena, querido, fácil de resolver. Mas é uma coisa pequena que vai te projetar para coisas maiores. Você vai ler em todo o Evangelho de Jesus, nas cartas de Paulo, em toda a Bíblia, o zelo, a forma de se fazer de forma zelosa. E aí o texto vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e de amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quer ver? Eu falei aqui de vestuário, falei de horário. Vê se você concorda comigo. Se sair aí no grupo do Zap Zap, que tem uma multinacional, que vai contratar pessoas pagando o salário de 10 mil reais, e ela vai estar fazendo as entrevistas amanhã a partir das 7 horas da manhã, em determinado lugar, o que a grande maioria de nós faríamos, querido? Alguns já ia sair daqui, já ia colocar um colchão lá, um banquinho, ia pôr a melhor roupa, ia pentear o cabelo da melhor forma, quem tem cabelo ainda, né? Ia escovar bem os dentes, fazer bem a barba. Ela ia procurar se apresentar da melhor forma. Mas por que nós fazemos isso? Porque existe uma grande oferta em dinheiro. E aí o que está significando? Que o que nos move, ou o que está nos movendo com maior zelo e paixão, é o dinheiro.
Às vezes a gente pensa que é muito crente, querido. A gente pensa que é muito crente, e se alguém, a gente lê um texto desse aqui, e fala, ninguém pode servir a Deus, ou as riquezas, fala assim, não, eu sirvo a Deus. A gente é sábio aos nossos próprios olhos, querido. A gente se avalia a partir de nós. E nós precisaríamos ter coragem de ser avaliado a partir da ótica de Deus. Com que motivação eu faço as coisas de Deus? Porque as coisas de Deus, teoricamente, eu não ganho nada para isso. Com que motivação eu faço? Com que zelo? Com que empenho? Com que dedicação? Com quantas horas de antecedência eu chego para fazer o que eu preciso fazer? Como que eu faço aquilo que foi confiado nas minhas mãos? Com que motivação? Com que zelo? Está relacionado ao tanto que eu vou ganhar? Ou está relacionado simplesmente ao amor que eu tenho por aquilo? Porque se está relacionado pelo tanto que eu ganho, o meu Deus é o dinheiro. Aquilo que me move é o meu Deus. Tem pessoas que são movidas pelo dinheiro, e quando não há dinheiro, ela paralisa. Quem é movido por Deus, ele não para em nenhuma circunstância. Dinheiro é bom, irmão, só que nós não podemos servi-lo, ele precisa nos servir. Nós servimos a Deus e fazemos com dedicação a Ele. Ah, mas pastor, que palavra é essa? Eu queria uma palavra mais espiritual, pastor. Querido, vamos vencer as coisas terrenas, vamos vencer as coisas pequenas, para o Senhor nos confiar as coisas grandes. Vamos ser mais zelosos, mais dedicados, mais atenciosos. Que com certeza, porque essa casa, ela já experimenta algo grande no Senhor, só que tem mais, irmão. E o pastor Luiz Hermínio falou uma frase que ela é para nós assim, muito importante. Ela vai sempre nos perseguir. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar para onde estamos indo. Então aquele que faz parte dessa casa, e aquele que foi alistado como um líder e um ministro dessa casa, precisa saber, nós vamos arrancar o seu couro, irmão. O que Paulo disse? Eu gastei a minha vida, e eu deixei ela ser gasta pelo Evangelho. Então o Evangelho é isso, querido. E aí você vai ver que às vezes os ímpios entendem isso melhor do que nós. Eles se empenham e se dedicam muito mais por coisas de origem injustas, por riquezas injustas, por coisas terrenas, por coisas perecíveis. E a gente que tem a riqueza eterna, a riqueza espiritual, muitas vezes confundimos, né? Confundimos um pai gracioso, um pai de amor, pensamos que ele também não é exigente. Alguém me disse esses dias, existe até um projeto com esse nome, o amor é exigente, o amor exige. Se você ama alguém, exija dela. O amor é exigente, o amor do pai é assim, é um amor que tem disciplina, que exige. Por que eu estou dizendo isso, querido? Jesus usa a figura do corpo para dizer o que é a igreja. E comece a pensar no corpo, querido. O corpo não é algo extraordinário. O corpo humano, o teu corpo aí. Quando você precisa fazer algum movimento, o teu corpo se move numa sincronia tão perfeita. O corpo é anatômico, ele é sincronizado, ele é perfeito. E será que foi em vão que Jesus usou esse símbolo do corpo para a igreja? Eu estava aqui no início do culto. Nós precisamos continuar trabalhando para apresentar a igreja como a noiva do Senhor para os que ainda estão lá fora.
Precisamos apresentar a beleza da noiva. Eu tive a oportunidade de ir em Santarém, conhecer a Igreja da Paz em Santarém. É uma igreja gigantesca em Santarém. É uma igreja que faz um trabalho missionário lá com os ribeirinhos, maravilhoso. A igreja tem assistência médica, odontológica, psicológica, social, de alimento. Uma igreja que cumpre o seu propósito. E a igreja, querido, é a maior atração da cidade. Uma cidade, por questões políticas, abandonada no estado do Pará, Santarém, porque existia uma guerra de interesses entre Belém e Santarém. Belém é a capital do Pará, mas Santarém já desejou ser a capital do Pará. Então, por essa questão política, uma cidade com céu aberto, uma cidade com pouca estrutura, mas a igreja é a maior atração da cidade. No dia do culto, diversos ônibus indo para o culto. Quem você encontra pela cidade, a igreja movimenta a cidade. Qualquer lugar que você chegar, você perguntar onde que é a Igreja da Paz aqui em Santarém, alguém vai saber te falar. Eu perdi um pouco das informações, mas eles estavam construindo lá uma catedral do amor para 10.000 pessoas. Uma igreja que consegue formar um exército uma igreja que consegue se tornar um corpo para cumprir um propósito, que consegue juntar os dois braços. Às vezes a gente tem o esquerdo e não tem o direito. Às vezes você tem uma perna e não tem a outra. Nós estamos trabalhando para juntar esse corpo, para organizar esse corpo, para ter os dois braços no devido lugar, para ter as mãos com os seus 5 dedos no devido lugar, e essas mãos estarem destras, adestradas, estarem preparadas para o manuseio, para a execução da obra. Então, querido, para a gente não ir muito adiante e você não ficar fácil de entender, você faz parte do corpo, amém? Abra a tua Bíblia aí em Romanos, por gentileza. Romanos 12, versículo 3. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Então, querido, eu preciso entender o que é ser igreja. Eu preciso entender essa simbologia do corpo. Esse meu braço está ligado ao meu corpo e, pelo comando do cérebro, da cabeça, ele executa funções. Você que faz parte de uma igreja, você precisa entender que você é um membro do corpo. E sendo um membro do corpo, você precisa executar uma função. E aquilo que você executar, você precisa executar bem. O problema é que às vezes, quando a gente não tem o entendimento do corpo, eu não penso em executar algo, eu penso em absorver a vida do corpo.
É o que nós poderíamos chamar de uma vida parasitária. Um parasita é o que ele faz num corpo. Ele não faz parte do corpo, mas ele suga a vida do corpo. Nós não podemos em nenhum momento ser isso. E também não podemos ser apenas uma anomalia do corpo, Eu não me lembro quando era mais moço de ter uma verruga aqui e aqui. Eu não me lembro. Apareceu aqui esse trem aqui. Aí eu aprendi com a minha sogra, que eu estou fazendo, não sei se vai dar certo, queimá-las com alho. Queimar com alho, tá, irmão? Senão você vai querer queimar com isqueiro, com palito de fósforo, vai dar problema. Uma vez um menino foi furar uma espinha com uma agulha, ficou com o rosto enorme, inflamou, virou um trem. Então aprendi aqui, não sei se vai dar certo, estou crendo que vai dar. Coloco um pedacinho de alho aqui, coloco o band-aid bem apertadinho. Já dormi umas 3 noites com esse alho aqui, um fedor de alho no quarto. Mas parece que está diminuindo. E duro que esses dias eu fui fazer a barba e eu na verruga, ou verruga, tanto faz, do jeito que você quiser. E sangrou aquele trem, não serve para nada, irmão, só serve para incomodar. Não tem função nenhuma, só serve para tirar a beleza do corpo. Você está entendendo o que eu quero dizer, querido? Se eu sou corpo, eu preciso. Aí Jesus não vai vir buscar uma igreja adornada, querido? Vai ou não vai? Então o que nós temos que fazer nesses dias? Qual que é o trabalho nosso nesses dias, junto com o Espírito Santo? Qual que é o nosso trabalho em cooperação com o Espírito Santo? Trabalhar para embelezar o corpo. Trabalhar para apresentar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, tipo verruga, mancha, né? Como é que chama as manchas? Melasma. É isso? Alguém falou, veio na minha cabeça aqui. Obrigado, Bianca. E hoje nós estamos na era da estética, né? Ótimo, maravilha isso. Nesses dias, querido, ainda mais, sempre assim, priorize, dá prioridade para as pessoas da igreja. Se você sabe que tem alguém aqui na igreja que faz sobrancelha, faz com ela. Sabe que tem alguém que faz a unha, faz com ela. Desde que ela seja boa. Se ela for ruim, pode fazer com a outra que faz com excelência. Tá? Porque a obrigação de um cristão é ser o melhor naquilo que ele faz. Ah, pastor, mas já tentei ser melhor, não consigo. Então vai fazer outra coisa, irmão. Só não seja uma vergonha para o evangelho. Tá? Por favor. Eu estava aqui pensando, não dá tempo de falar tudo que a gente precisa falar. O papel, olha como que é interessante. Você nasceu um dia. Você imaginou que você ia precisar escrever? Foi desenvolvido em você um braço e uma mão. E aí depois, por conta da necessidade da vida, a escrita é um dos melhores adventos da humanidade. E aí, algo do seu corpo é responsável por realizar isso. Aí você precisou desenvolver a habilidade alguns não desenvolveu até hoje, que é o meu caso. Pastor Reinaldo não lembra, mas não era muito bonita também não. A minha esposa escreve maravilhosamente lindo. E ainda que eu fiz caligrafia, irmão, um pouco é relaxo mesmo, sabe? Um pouco falta de zelo. E ainda eu falava assim, na minha era nós vamos usar os computadores. Sempre tem uma desculpa, né? Mas veja bem, se eu escrevo mal e a minha esposa está do meu lado e escreve bem, se tiver que escrever, quem que eu vou pedir para escrever? Se tem um irmão que toca melhor e eu sou mais deficiente, quem que eu... irmão, por favor, querido, fique à vontade. Se você faz melhor, se o Senhor te deu mais graça nisso, eu não posso querer fazer só para falar que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer aquilo que eu faço bem.
aquilo que eu faço bem eu devo fazer, aquilo que eu não faço bem, ou eu me aperfeiçoo e faço melhor, ou eu deixo quem faz melhor fazer no meu lugar. Às vezes, em algum momento, você precisa substituir pessoas em funções. Você sabe que era bom que nem precisasse substituir, era bom que a pessoa chegasse e falasse assim: ó, eu reconheço que eu não estou fazendo bem o que eu deveria fazer, e eu quero deixar à disposição aí a minha função, para que alguém faça com mais excelência. Isso é nobre. É claro que daí nós vamos analisar, não, querido, mas você tem potencial, você pode melhorar, você pode fazer melhor. E aí, querido, se nós, imagina só, nós somos um povo abençoado. Olha que povo abençoado. Em 10 minutos nós preenchemos aqui esse 15% de capacidade. Imagina se não tivesse essa restrição, nós estaríamos com um povo aqui, e nós temos um povo aí nos acompanhando. Imagina todo esse povo adquirindo essa mentalidade de zelo, de excelência, de dedicação, de garra, de trabalho. Imagina todo esse povo entrando nessa cultura que eu creio que é a cultura do reino, porque é a cultura de Jesus, é a cultura do Pai. A Bíblia fala que Deus fez o mundo em 6 dias, e depois de fazer, Ele viu que era bom. Ele olhou para o que Ele fez e falou assim: tá bom, tá bem feito, tá bem executado. E depois que Ele fez tudo o que Ele fez bem feito, o que Ele fez? Descansou. Descanso é pós-término. Você só descansa depois que você termina. Descanso antes do término não é descanso, é negligência. Quando você termina, executa aquela etapa, aquela parte, aí você, ufa, graças a Deus, fiz bem feito o que eu tinha que fazer. Enquanto você não terminou, descanso e para. Eu sempre uso meu pai aqui, porque meu pai, em termos de trabalho, foi um grande exemplo para mim. Meu pai construiu, eu vi meu pai construindo 3 casas. Às vezes ele estava construindo uma casa lá, Pedro, aí chegava uma pessoa para bater papo. Aí ele falava assim: ô fulano, fica à vontade aí, vai falando que eu estou escutando, mas eu não posso parar. Até o texto de Neemias fala isso, né? Neemias falou isso: ó, eu não vou parar de fazer a obra, porque, querido, trabalho e entretenimento não dá certo. E você tem que entender como um trabalho. Você tem que entender como um trabalho. Por que não é um trabalho? Porque a gente não ganha para isso? É um trabalho, sim. E é um do trabalho mais importante, porque é o trabalho de resultados e frutos eternos. Então traga esse zelo, traga essa cultura, querido. Romanos 12, versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensei de si mesmo além do que convém, antes com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Foi o que eu acabei de falar. Eu não vou achar que eu sou o cara aqui. Se eu souber de alguém que faça algo melhor do que eu, pense com moderação a respeito de você, querido. Se você vê que alguém faz com mais excelência, se Deus repartiu para ele um dom numa maior proporção, respeite isso e honre isso, reconheça isso. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, com alegria. Então, querido, existem diversos textos da Bíblia que vão falar sobre as funções do corpo.
sobre como que cada um precisa se mover no corpo. Nós já fizemos o estudo aqui na terça-feira, o pastor Reinaldo fez o estudo, que a carta de Efésios é a carta da igreja. Se você pegar no celular, lá no aplicativo do teu celular, escrever corpo, e selecionar só o livro de Efésios, você vai ver quantas vezes a palavra corpo, no contexto de igreja, aparece na carta de Paulo aos Efésios. Abre comigo aí, por favor, Efésios 1. Tinha uma que a gente cantava assim, Marcão, não sei se você conhece. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Quantos conhecem essa canção que eu estou cantando? Só a presbiteriana aqui, ó. O presbiteriano ali já é outra vertente. Só os raízes, né, Meroca? Efésios 1. Quão formoso é, Sim, Jesus, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. sim, Jesus, Tu és formoso, Pai, Tu és lindo, Tua maravilhoso, Pai. glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aqui no capítulo 1, querido, assim como nós já estudamos toda essa carta aqui na igreja, e foi muito importante esse estudo, assim como todos são. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo está orando pela igreja, para que a igreja tivesse a revelação, o entendimento. Olha no versículo 17, olha no versículo 16, Efésios 1:16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado. A oração de Paulo é para que a igreja entendesse a excelência do seu chamado. Será que nós vamos aprender a dar valor no nosso chamado, naquilo que nós somos chamados para fazer? Minha vida profissional foi num supermercado. Alguns ridicularizam essa profissão ali. O pacoteiro, limpador de chão, era o que eu fazia. E eu via aqueles caras e vendedor que iam lá com aquele uniforme bonito, com aquele carro bonito. Eu queria ter aquele emprego. Eu desejava no meu coração ter aquele emprego. Desejei por toda a minha vida trabalhar numa grande empresa, com um uniforme legal, um carro legal, né? Porque a gente dá valor nessas coisas, né? O ser humano dá valor nessas coisas, e alguns vão chegar nesses lugares para glorificar o Senhor lá. Mas, queridos, será que nós vamos entender que nós também fazemos parte de um grande empreendimento? Será que nós vamos entender que nós trabalhamos para um grande reino, e que nós temos que entender o nosso chamado, qual que é a riqueza do nosso chamado? Versículo 19, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio e poder, no que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro.
e todas essas coisas colocou debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. Se você, assim como eu acabei de falar aqui, já desejou algo grande, querido, entenda que tudo que há na terra está abaixo de Cristo. Se você já pensou fazer parte de uma organização grande, tudo que existe na terra está subjugado debaixo dos pés de Cristo. Melhor dizendo, está subjugado debaixo dos pés da igreja, de nós. A igreja, querido, é a maior organização da terra, a maior instituição da terra, porque na verdade ela não é uma organização, ela é um organismo vivo, em pleno movimento, em plena saúde, porque a sua cabeça é Cristo. Então todas as coisas, tudo que você imaginar, está debaixo. Você sabe o que eu aprendi nesse longo de tempo aí, já de quase 20 anos de vida profissional? Que existiam empresas que eram grandes, que faliram, que dissolveram. Aqui tinha uma empresa aqui, a de Fripar, né? Era distribuidora da Sadia, era uma empresa gigante, monstruosa, todo mundo trabalhava ali, ganhava muito bem. A Perdigão comprou tudo, virou BRF Brasil Foods, e eles perderam a distribuição da Sadia. Tinha um contrato vitalício com aquela empresa, que depois de ter sido vendida, o contrato vitalício se extinguiu. Então, querido, não coloque a sua confiança em coisas dessa terra. Aquilo que vier dessa terra para você fazer, faça com todo zelo, mas entenda que a obra de Deus é aquilo que é eterno, é o que nós precisamos fazer com maior zelo, com maior dedicação. Todas essas coisas estão debaixo dos pés da igreja. Versículo 23, a qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele declara que o corpo da igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Pega aí o capítulo 4, anota para você ler na sua casa, o capítulo 2, do 12 ao 22. 2, do 12 ao 22, vai dizer sobre o corpo também. Efésios 2, do 12 ao 22, mas pega aí do 4, do 11 em diante. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A gente lê aqui, querido, que ele chamou uns para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Às vezes você pode falar assim, não, mas isso não é para mim não, isso é para fulano ou para ciclano. Querido, imagina só, se saísse uma escalação da seleção brasileira hoje, saísse lá uma escalação, uma lista de nomes, como é que você acha que aqueles que estão com os nomes lá iam se comportar nos próximos dias? Como é que você acha que vai se comportar um lutador que tem uma luta marcada para maio? O que você acha que ele vai fazer? Vai treinar, ele vai se aperfeiçoar, ele vai primeiro saber se aquilo mesmo é a sua vocação. Se não for, ele vai procurar o que é. E se ele tem noção se aquilo é a vocação dele, se ele começou a fazer aquilo e algumas pessoas reconhecem que tem qualidade, que tem resultado, que é benéfico, que acrescenta, ele vai se dedicar ainda mais, para que quando chegue o momento da grande oportunidade dele, ele não perca aquela oportunidade. Então o Senhor concedeu dons à igreja? Concedeu. O Senhor chamou uns para isso e para aquilo, e eu preciso me aperfeiçoar para isso. Eu preciso tinha um tempo que as pessoas iam para as matas pedirem para serem batizadas no Espírito Santo. Tinha um tempo que você ouvia alguém pregando e você dizia assim, Senhor, a mesma unção que está sobre ele, o Senhor derrama sobre mim, Pai.
Então a gente precisa desejar essas coisas para nós. Mas isso não é inveja? Não. Inveja é você desejar a alegria que ele tem naquilo. Você pode desejar o que ele faz, ou até o que ele tem. Você não pode desejar ser quem ele é, ou a alegria que ele tem naquilo, e nem se incomodar com a alegria dele. Mas você pode querer, Senhor, eu quero até mais, eu quero a unção dobrada. Você pode querer até mais. E se você se esforçar para isso, pode ser que você tenha, se for assim da vontade do Pai. Quando Elias responde para Eliseu: se você estiver comigo, quando eu partir, você vai receber a unção dobrada. É um sinal muito natural, porque se ele queria a unção dobrada, ele precisaria ser o melhor seguidor de Elias. Ele precisava ser o seguidor mais dedicado. Você acha que Josué foi o sucessor de Moisés à toa? Ele era o seguidor mais dedicado. Moisés entrava na porta do templo para orar. Moisés saía, o que Josué fazia? Ele continuava lá. A primeira palavra que Deus falou para Josué, falou assim: Josué, você quer ter sucesso na tua jornada, filho? Lembra o que Moisés te ensinou. Se você é um liderado que costuma ouvir e praticar o que o teu líder fala, você é um potencial de sucessor e um potencial de sucesso. Agora, se você é tipo assim, você não ouve, você não consegue absorver informações, você é distraído, você vai se movendo, isso vai limitar o teu potencial. Então, querido, sabe aqueles olhos assim vidrados em aprender, em buscar modelos, referências, não para admiração, mas para inspiração. Pode até admirar com respeito, não com idolatria, mas com inspiração, se inspirar em pessoas que realizaram ou que estão realizando coisas relevantes para o Senhor. E todo mundo que faz algo bem feito inspira outros. E quem faz mal feito passa a raiva para os outros. Quem faz bem feito inspira, tá? E quem faz mal feito irrita. Irrita não, né? Irrita. Quis falar para ficar mais parecido, mas não dá certo. E o texto continua dizendo: qual que é o objetivo da gente se desenvolver no reino? Qual que é o objetivo de eu fazer bem feito o que eu faço? É para minha promoção pessoal? É para minha vaidade? Não. O objetivo, versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo de se desenvolver em algo e fazer algo bem feito é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15: mas seguindo a verdade em amor. Querido, a Bíblia ela tem alguns segredos, ela tem algumas chaves. Como é que eu vou conseguir me desenvolver e chegar num lugar de relevância? Como? Seguindo a verdade em amor. Porque às vezes essa minha fala pode gerar um sentimento ambicioso, né? De desenvolvimento, de sucesso, e não é esse o nosso objetivo. Nós não somos coach. Como é que é o caminho para esse desenvolvimento pleno? Seguir a verdade. Seguir a verdade. Como é que eu sigo ela? Eu vou olhando para ela, Senhor, para onde o Senhor está apontando? Quais são os princípios? Quais são os fundamentos? Quais são as medidas? Quais são os modelos? Qual é a forma de se fazer, Senhor?
como é que o Senhor Jesus fez, como que o apóstolo Paulo fez, como que Moisés fez, como que Davi fez, e o Senhor declarou uma palavra de aprovação. Como é que eles fizeram? Eu vou seguir essa verdade em amor, eu vou seguir na mesma direção, assim como o Senhor recomendou a Josué: faça conforme o meu servo Moisés fez do seu lado. Depois Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, tudo que você ouviu em mim, tudo que de mim você ouviu e viu, transmite a homens idôneos, transmite a outros, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Todos nós aqui, queridos, todos nós aqui, a partir de mim, existem coisas que ainda nós precisamos nos desenvolver. O livro de Tiago, que nós também já estudamos aqui, fala que nós temos que aprender a controlar a nossa língua. E quem aprende a controlar a língua, controla todo o corpo. Então, querido, a igreja é um corpo. Tem algo que é fundamental para um corpo bem controlado: é saber controlar a língua. Uma igreja que tem fofoca, querido, é um verdadeiro inferno. Se você consegue controlar na igreja a língua, já controlou bem o corpo já está bem direcionado. É por isso que a fofoca, a maledicência deve ser algo inadmissível. E você entende que é corpo. Se você vê uma conversinha fiada, você fala: opa, irmão, para, eu não vou compartilhar. Só fala bobagem se tiver outro para escutar. Irmão, eu zelo pelo corpo de Cristo, eu vou dominar a minha, e eu não vou emprestar os meus ouvidos para isso. Então é isso que fala lá em Tiago, sobre a língua como um pequeno leme, né? Assim como o navio sendo tão grande, é dirigido pelo um pequeno leme. Então, seguindo a verdade em amor, todos nós precisamos nos desenvolver em algo. E nós vamos passar pela ceia aqui. E a ceia, daqui a pouco nós vamos para o texto de 1 Coríntios 11, que diz: avalia-se, pois, o homem a si mesmo. Avalia-se, pois, o homem a si mesmo. Quer ver? Conforme eu estou pregando aqui, estou, colocando todo mundo para ser desafiado. Talvez você pensou em alguém que precisa ser melhorado. Talvez a gente pensou em alguém, mas a ideia é que a gente pense na gente. Porque o que a Bíblia nos manda é que eu avalie a mim mesmo. E o que é bom de eu ser avaliado? Que o outro não precisa me avaliar. Porque, irmão, é muito desagradável, deselegante você ter que falar algo para alguém. Mas é necessário. Porque às vezes ela não tem desconfiômetro. Ela não tomou o chá de Simancol. Aí você tem que falar. Mas o bom é que não precisasse. O bom é que ela se avaliasse. O bom é que nós nos avaliemos dia após dia. Porque seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Todo o corpo bem ajustado. O que é um corpo bem ajustado, irmão? O que é um corpo desconjuntado? Você já viu um corpo desconjuntado? Todo torto, todo quebrado. Um corpo bem ajustado, tudo no seu devido lugar. Consolidado pelo auxílio de cada junta. O que é consolidado pelo auxílio de cada junta? Consolidar, nós já ouvimos tanto essa palavra, né? É aquele trabalho que você faz, querido, para aperfeiçoar algo, para trazer aperfeiçoamento para algo. É algo que não está pronto, mas é algo que é consolidado, é algo que é ajustado, é aperfeiçoado. Ela consegue adquirir uma melhor agilidade, uma melhor destreza naquilo. Então todo o corpo bem ajustado, alinhadinho, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Ah, querido, essa é a igreja que nós sonhamos. Um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta.
segundo a justa cooperação de cada parte. Segundo a justa cooperação de cada parte. A justa cooperação. Tem uma parte, querido, que é sua. E é justo que você cumpra com a sua parte. É igual lá na casa, né? As mulheres, elas necessitam de uma justa cooperação nossa. Senão vai ficar pesado, vai ficar injusto. A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tem pessoas desesperadas aí, querido, querendo fazer a igreja crescer. Tem gente desesperada comprando livro, viajando para conferência, morrendo de ver ministração no YouTube, para descobrir como é que faz para a igreja crescer. Está aqui, ó. Seguir a verdade em amor, no qual todo o corpo bem ajustado, auxiliado por cada junta, pela justa cooperação de cada parte, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então qual que é a solução? A solução é a partir de cada um de nós. Tinha uma outra, Marcão, não sei se você conhece, diz: começar em mim. Conhece? A começar em mim. Essa também é difícil, Marcão. Isso, você conhece? Pode ir no teu tom aí. Como tu és. Sim, começar. Diz: começar em mim. Pode ir no teu tom. Sejamos todos um, como tu és em nós. Isso aí mesmo. O que eu falei aqui sobre quem faz melhor deixar fazer, eu cumpro aqui com o Marcão cantando, tá, irmão? Deixa ele cantar que ele canta melhor. 1 Coríntios 11, versículo 28, para a gente ser breve aqui, nosso horário está, Deus me livre e guarde. 1 Coríntios 11, versículo 28. Quem vai nos ajudar já pode vir vindo aqui para frente. Vamos fazer 2 filas aqui, né? 1 Coríntios 11, 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Fique de pé, querido. Fique de pé. Assim como já fizemos hoje aqui, por um tempo. Se você desejar, preferir ficar de joelhos, não tem problema, pode ficar. O importante é que você se renda diante do Senhor, se prostre diante do Senhor, eu e você, cada um de nós. Se examine. Se examine. A primeira pergunta é: você entende que você faz parte do corpo, querido? Você entende que você é um membro do corpo? Você entende que você não pode ser só um parasita, não pode ter uma função parasitária no corpo, só querer consumir, querer sugar. Você entende que você faz parte do corpo? Você entende que você tem uma função no corpo? Diz para ele: Senhor, sim, Senhor, eu entendo, Pai. E essa função no corpo, ela me enche de responsabilidades, Pai. Senhor, eu preciso me dedicar para cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Eu preciso me dedicar de todas as formas. Eu preciso ser puro, eu preciso ser santo. Eu preciso ser íntegro, eu preciso ser reto. Eu preciso ser obediente, eu preciso ser atencioso, eu preciso ser zeloso, cauteloso. Sim, Senhor, eu entendo, eu tenho uma função no corpo. Eu faço parte desse corpo. Eu faço parte do exército de Cristo.
eu faço parte da igreja de Jesus, eu tenho uma função. E a outra pergunta que eu quero fazer, querido, se você já teve uma função no corpo e hoje você não faz nada, está fazendo falta, querido. Quando não há cooperação de cada parte, pesa mais para um lado. Eu queria que você orasse e pedisse perdão. Senhor, perdoa a minha omissão, Senhor. Perdoa, Senhor, porque por coisas, por picuinhas, por coisas terrenas, humanas, eu deixei de fazer aquilo que eu fazia para o Senhor, pela tua igreja. Me perdoa, Senhor, a omissão. Me perdoa, Senhor. Eu entendo, eu sou igreja, eu sou corpo, eu sou membro do teu corpo, eu tenho uma função, a minha função precisa ser desempenhada. O Senhor me capacitou, o Senhor me deu dom, o Senhor me deu o Espírito Santo. Existe algo que eu preciso fazer, existe algo que eu possa fazer. O Senhor me fez com a boca capaz de se comunicar, o Senhor me fez com as mãos capazes de manusear coisas, de tecer coisas. Como eu vou ser útil para Ti, Jesus? Como eu vou ser usado por Ti, Deus? De que forma eu vou Te servir e Te glorificar, Senhor? E contribuir para o Teu reino, Pai. A outra pergunta é, se você já está fazendo algo no corpo, a pergunta é, como é que você está fazendo isso? Com que zelo, com que empenho, com que dedicação? O que te motiva mais, querido, a realizar algo com excelência? É a promessa de uma vantagem? Ou é o seu amor intenso pelo Senhor e pela sua obra e pelo seu reino? Senhor, nós entendemos, Pai, nós não queremos comer do pão e beber do cálice sem discernir o corpo, Pai. Nós não queremos comer sem discernir, Pai, sem entender. Não queremos comer, ó Pai, sem entender que a forma como vivemos, ó Pai, a forma como nos preparamos no dia a dia, Pai, é importante para a vida do corpo, é importante para a plenitude do corpo. Desde a hora que eu acordo, o que eu faço logo ao amanhecer, a forma como eu me comporto e vivo, a forma como eu me policio os meus olhos, a minha língua, a minha mente, as minhas ações. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, Jesus, e nos perdoa, Senhor, por sermos omissos na nossa função do corpo, Pai. Nós não queremos comer sem discernir que o Senhor morreu, mas a tua vida foi uma semente colocada na terra para dar vida e existência a um corpo maravilhoso que se chama igreja, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos um membro, uma partezinha, responsável por algo. Se avalie, querido, se avalie e peça perdão para Ele. Peça perdão para Ele, sim. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos por comprometer, ó Pai, a movimentação do corpo. Perdoa-nos, ó Pai, por não contribuir com a movimentação, com a saúde do corpo, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, pelo nosso comodismo, por estacionarmos, ó Pai, no bom e não buscarmos a excelência, Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa a nossa indisposição, a nossa preguiça, Senhor, a nossa distração, Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso egoísmo, Jesus, e deixar de buscar o interesse do Senhor e buscar os nossos prazeres, Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, como igreja, Pai. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Venha pegar do pão, querido, venha pegar do deixou a cálice. sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho
levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou de um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Escute, querido. Escute, querido, entenda algo para a gente encerrar. A morte de Jesus na cruz é o auge da sua obra na terra. É o ápice da sua obra na terra. Tanto é que quando ele está ali cumprindo, consumando a obra da cruz, ele olha aos céus e diz: está consumado. Eu fiz o que eu vim para fazer. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Ele andava, ele vivia com essa consciência missional do seu chamado, da sua missão, do seu encargo. É assim que ele vivia. Ele não vivia distraído, ele não vivia em busca dos seus prazeres, ele vivia olhando para a cruz, com a consciência missional, com o senso de responsabilidade, com o encargo da responsabilidade do seu chamado, da sua função, do seu ministério, daquilo para que o Pai o enviou. E quando ele senta com os discípulos e pega o pão e diz: este é o meu corpo, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E aí a gente só romantiza tudo, a gente apenas romantiza tudo, e a gente não traz para a prática, a gente não entende o que ele está dizendo assim: olha para a minha obra, olha o meu empenho, olha a minha dedicação, olha o que me custou, olha até onde eu fui, olha o nível da minha entrega, olha o nível da minha renúncia, olha o tanto que eu renunciei, olha o tanto que eu me santifiquei, me purifiquei, para poder cumprir a vontade do meu Pai. Então, antes de cumprir tudo isso, ele olha para os discípulos e diz: faça tudo isso em memória de mim. Faça o que vocês fizerem, se lembrando de mim, se lembrando do meu empenho, da minha dedicação, da minha renúncia, da minha entrega. Tudo o que fizer, querido, tudo o que fizermos, façamos em memória dele, lembrando dele,
lembrando do seu zelo, do seu temor, da sua obediência, da sua dedicação, do seu fervor, da sua intensidade. Então, o pão e o cálice é um testemunho da obra dele para nós, querido. O pão e o cálice, ele mesmo disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim. Esse pão é um testemunho da obra de Cristo para nós. Ela testemunha para nós sobre como foi a obra dele. E ele está dizendo: não simplesmente faça isso cerimonialmente, religiosamente, comendo e bebendo, mas que ao comer desse pão, seja trazida à memória de vocês a minha obra na cruz, a minha entrega, o meu amor, por aquilo que o Pai me chamou para fazer. E dessa morte na cruz, gerou a igreja, o corpo, que recebeu toda a autoridade, que está sobre tudo que há nessa terra, a instituição mais poderosa da terra. Senhor, eu me avalio diante do Senhor, ó Pai. Eu me avalio diante desse pão que simboliza o teu corpo, Pai. Eu me avalio, Deus. E nós somos constrangidos, Pai, pela tua santidade, pela tua obediência, pelo teu zelo. Nós nos avaliamos diante de ti, Jesus, e nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa impureza, pela nossa iniquidade, pela nossa displicência, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelo nosso comodismo, Pai. Te pedimos perdão, Jesus. Estamos tão distante do teu nível de entrega, Jesus, do teu nível de zelo, fervor, Pai. Nós trazemos a tua obra, a nossa memória, a tua vida, os teus ensinos, Pai, e te pedimos perdão, Jesus. Queremos aprender a discernir o corpo, entender o corpo, a trazer o entendimento do corpo, da vida do Senhor. Queremos cumprir com excelência o nosso chamado diante do Senhor. Então nós te pedimos: Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda. Continue nos capacitando, Espírito Santo, a viver como corpo, como devemos viver, Pai, a cumprir a nossa função como devemos cumprir. Participamos desse pão com alegria, com ações de graça, mas também com quebrantamento e temor diante do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Pegue o cálice, querido. Jesus, obrigado, Senhor. Nunca seremos realmente como o Senhor é, Pai. O Senhor é perfeito, o Senhor é santo. E sabendo que nós não seríamos santos e perfeitos como Tu és, o Senhor firmou essa aliança no Teu sangue, Pai, e não na nossa performance, Pai. Não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando de uma performance, de uma série de coisas. Estamos falando de um coração desejoso de Te servir, de Te agradar. Obrigado, Jesus. Vamos tomar esse cálice, querido, ao mesmo tempo também que cantamos e nos comprometemos, ó Pai, com a Tua obra, com a Tua vontade, Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
amo creio que nós discernimos um pouco hoje, mensagem da cruz. Eu creio que nós discernimos um pouco. Saímos daqui essa Até noite morrer, com a responsabilidade eu a vou proclamar. de levar a mensagem da cruz com todo o nosso zelo, com todo o nosso temor. Eu também, Em nome de Jesus, Pai. Nos conduza pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por